A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que acompanham esse canal. Eu gostaria de estar passando algo que Deus me mostrou em sonho. Gostaria de estar compartilhando a todos vocês. Já tem mais ou menos um mês que eu tive um sonho, e esse sonho tá nítido ainda na minha mente, como se fosse ontem. E eu creio que foi algo de Deus. Foi assim, eu tava em um lugar na rua de casa, passando pela rua, aí tranquila, e quando eu vi, tinha uns homens assim da prefeitura, tipo assim, algum funcionário da prefeitura mesmo, pintando as paredes, as muradas, as fachadas dos muros de todo mundo, tanto de um lado, tinha dois na verdade, um de um lado e outro do outro, um pintando do lado das casas do lado direito e outro pintando do lado esquerdo, a todas as casas. Eles passavam tinta branca em todas as casas, em todos os muros, eles passavam de grade, eles passavam de padrão nos números, ele saía pintando, e muito rápido. Eles tinham um balde de tinta, um pincel, e eles ia pincelando aquelas paredes rapidamente, os dois. Aí eu passava e eu não entendia aquilo. Aí eu chegava para um deles e perguntava: o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo, pintando a murada da casa tudo de branco? Por que vocês estão fazendo isso? Aí eles falavam: é porque a gente está pedindo paz, o prefeito mandou, paz, o Brasil, é paz para o Brasil, é paz para nossa cidade, estamos em guerra, é paz. Lembrando que eu moro na cidade de São Paulo, né? Esqueci de falar esse detalhe. Então, ele falava que ele estava pedindo paz para a cidade e para o Brasil. E aí eles começavam, eu falei: mas paz, é paz, moça. E ele falava assim muito rapidamente, muito nervoso, e pintava rapidamente. E aí eu olhava pro céu, eu começava a ver aqueles aviões se chocando com o outro, e eles jogavam bomba na terra, e eu começava a me desesperar. E eu, meu Deus do céu, o que eu faço? E lembrava dos meus filhos que estavam em casa. Eu já estava na rua de casa, mas eu corria. Aí naquele momento eu vi os aviões se chocando um com o outro no céu, se explodindo, jogando bomba, e os postes de fiação começou a cair na rua, e eu comecei a correr, e foi aquele desespero, todo mundo correndo, e aquele desespero, e eu não sabia o que fazer. Eu corria para minha casa para ver meus filhos, e eu pensava, quando eu tava indo: meu Deus, o mundo tá acabando e eu nem tô orando tanto assim. Deus tem me chamado na oração, e às vezes posso orar e fico fazendo outra coisa, em vez de estar dando prioridade para a oração. E vinha esse pensamento na minha mente, e eu corria para casa. Aí chegava na minha casa, eu me trancava, e todo mundo, e eles falavam na rua, gritavam: vai para suas casas, se esconde, vá para suas casas. E eu corria para dentro de casa, se trancava e ficava lá dentro orando e pedindo a Deus para me proteger. Aí aquilo se acalmava, de repente passava um tempo, se acalmava, e eu abri o portão para me ver, a janela, para me ver o que tinha acontecido lá fora. Aí quando eu abro a janela, que eu olho, tinha assim cerca assim, de uns 15 homens, só que um deles era diferente. Era tipo uns homens vestidos de gravata preta, tudo, né, de paletó e gravata, bem arrumados, e todos assim de terno preto, todos de preto. E um deles era maior, era bem grande, ele era bem grande, e ele tinha um rosto todo preto. Os outros era tipo um segurança, não sei, assim, e ele era um chefão. Ele tinha um rosto, não dava pra mim ver o rosto, porque o rosto era todo, a cabeça toda preta, tipo um capacete na cabeça. E ele ia andando nas ruas, tipo vistoriando as ruas, como se ele fosse o dono da rua, como se ele tivesse mandando no mundo, ou que seja na cidade, eu não sei, como se ele tivesse o chefão. Todo mundo falava assim: o chefe. E todo mundo tinha medo, todo mundo temia ele, e ele não falava nada, ele só passava nas ruas e olhava, e ele não falava nada, e os outros seguiam ele,
era tipo um segurança seguindo ele, e ele era um homem todo de preto, muito alto, e o rosto dele tava tipo um capacete de preto, que não dava pra ver quem era, não tinha como ver, mas ele tava de terno e gravata, todos eles estavam, mas esse se destacava, que além dele ser mais alto do que os outros outros tinham um rosto, dava pra ver o rosto normal, mas ele não, ele tinha uma cabeça toda coberta de preto, e esse foi um sonho, eu creio, né, eu não sei a revelação de vocês, mas eu creio que algo de guerra está para vir do Brasil. Eu não sei se esse no meu pensamento veio o anticristo, porque ele era muito poderoso, um homem muito poderoso mesmo, que ele passava na rua e todo mundo temia, porque ele era muito poderoso. E tinha um mistério quando ele, tipo, na janela tinha tipo umas bolinhas brancas, eu não sei o que quer dizer com umas bolinhas, tipo uns ovos assim, umas bolinhas brancas que a gente colocava na janela, tipo, para pedir paz também, era tudo branco. E esse foi o sonho, mas eu gostaria de estar contando mais outro sonho que eu tive, essa foi a semana passada, se eu não me engano, que Deus me levava às igrejas, né? Deus me levava numa igreja. Na verdade, ele me levava numa igreja. Eu ficava invisível, porque eu estava invisível. Ninguém me via, ninguém conseguia me ver. Só que eu entrava naquela igreja. A igreja era uma igreja muito grande, porém estava vazia, assim, poucas pessoas. Tinha umas 3 fileiras de bancos, assim, só que só uma que estava ocupada com poucas pessoas. Aquelas pessoas bem poucas mesmo, que dava para contar. Tinha mulher, tinha um homem, mas... E eu passava pelo altar dessa igreja. E no altar eu via um pastor, o pastor, um missionário, era os dirigentes da igreja, né? Que ficavam no púlpito ali da igreja, no altar. E eu passava junto deles, eles não conseguiam me ver, mas eu via, eles falavam mal dos outros, ficavam falando mal. E vinha a voz na minha mente, falava assim: tá vendo, minha serva, como os dirigentes das igrejas estão agindo? Eles ficam falando um dos outros. E eu falei, meu Deus, eu pensava na minha cabeça, se Jesus voltar agora, esses homens não vão para o céu, esses homens não vão subir, eles não estão preparados, eles, em vez de estar fazendo a obra, estão falando de cima, eles estão dirigindo a igreja, estão em cima do altar, estão falando um mal dos outros, um dos outros. Aí eu ficava triste com aquilo e pegava e eu ia assentar nos bancos, né, para assistir o culto, né? E quando só que em vez de eu sentar naquela fileira que tinha gente, eu sentava na fileira que não tinha ninguém. E eu ficava observando de longe as pessoas. Aquelas pessoas cantavam friamente, estavam em igreja fria. E eu vi uma menina toda de preto. Uma menina assim, na base de uns 7 anos, ela tava toda de preto, tinha uma bota preta e toda de preta. Aí na hora que eu olhava, ela ficava andando no meio desse povo, no meio da igreja. E eu olhava para ela, ela sumia e desaparecia. Aí eu falava, meu Deus, isso é o demônio que está no meio dessa igreja. O demônio está no meio dessa igreja. A igreja não está buscando, não está glorificando, estão falando mal dos outros, estão de todo jeito. E o demônio está passeando aqui. Elas estão pensando que é Deus que está aqui. Mas não é. É o demônio que está passeando aqui no meio delas. E Deus me falava assim no meu pensamento, né? Isso é o demônio que está nessa igreja, não sou eu. Não sou eu que está nessa igreja, essas igrejas que estão de todo jeito. Pastor falando mal de pastor, irmão falando mal de irmão. Eu não estou no meio deles. E essa foi minha visão, né? Meu sonho que eu tive, que eu creio que foi um sonho, uma visão de Deus me mostrando, né? Porque as igrejas não estão se preparando para a grande volta, né, de Cristo. Os pastores já começa do altar, né? Pastor falando de pastor e o erro já começa de cima, né? E as igrejas ficam toda desse jeito, não se prepara. E eu creio que Deus foi um sonho muito forte, né? O primeiro sonho, tanto o primeiro quanto o segundo, porque eu sinto quando é uma coisa vem de Deus, quando o sonho vem de Deus, que eu não esqueço e que eu
fico pensando nele, e ainda até hoje eu lembro, e ainda lembro desse sonho, como Deus falasse mesmo no meu coração. E Deus tem me despertado mais, né, para orar, para buscar. E é isso que todos nós devemos fazer, né, nesses últimos tempos que Jesus está voltando. Jesus procura mostrar, né? Deus procura mostrar que, igual na palavra dele fala, Deus não faz nada antes de revelar seus servos. Então Deus já está mostrando para que a gente venha ficar em alerta, para que a gente venha se preparar para estar com ele. E eu agradeço minha oportunidade e Deus abençoa todo mundo desse canal. E fica na paz de Cristo.